Permais de volta ao vivo, uma pergunta. De que forma você ensina o seu filho de que algumas atitudes estão erradas? Você conversa com ele? É a favor do castigo? Uma grande polêmica em relação a isso, mas castigar não significa punir fisicamente. O importante é que os pequenos entendam onde erram e por que erram e sintam-se seguros para não cometer aquele mesmo erro novamente. Bom, mas para entender melhor, para falar sobre isso, todos os papais de plantão, acompanhe agora a nossa entrevista com a psicóloga Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada novamente aqui pela participação no nosso programa. Quando eu cito castigo, é difícil, né? A palavra em si já assusta, né, Raquel? Falando em castigo. Mas castigo propriamente tem que ser uma surra ou pode simplesmente ser aquela repressão de uma atividade que o filho gosta de fazer? Então, Susan, antes de começar a falar a respeito do castigo, o que eu preciso colocar para a população, mamãe, papai, né? Até mesmo escola, professores... Bater nunca, gritar jamais, diálogo sempre. Acredite, a criança cresce por observação. É te observando, observando o contexto que ela vai se posicionar. Por exemplo, festas, criança está chamando a atenção, dê atenção, porque senão ela vai fazer algo para chamar a sua atenção. Ah, tá. Isso numa festa, uma festinha que os pais estão promovendo. Isso. Antigamente, isso já vem há décadas, né? A criança como um mal-estar na sociedade. A criança não pode estar por perto, a criança atrapalha. Não é bem assim, né? Vamos dar atenção. Afinal de contas, nós vamos estar fortalecendo a personalidade desse sujeito. Amanhã ou depois, ele vai estar adequado para a sociedade? Outra coisa, colocar limites sempre. Afinal de contas, o comportamento ideal, a sociedade sempre está aí, olha, né? Mas aí de que forma colocar esses limites? Aí é que entra, será que o castigo vale ou não? Tipo, meu filho errou em tal situação, e aí, como eu tenho que colocar um limite para ele? No primeiro momento, a criança fez errado. Perceba, ela não tem o grau de experiência que você tem. Ela precisa de uma mediação. E você vai fazer essa mediação. No primeiro momento, é o diálogo. Você dialogou, você fez e a criança continua persistindo no mesmo erro. A criança quebrou, chame a criança, ensine ela a consertar. É a melhor forma de educar o seu filho. Não grite com a criança, você vai estar desestruturando a elaboração do pensamento. Ela não vai conseguir prestar atenção. Não bata, ela vai ter medo de você. Quando você não estiver por perto, com certeza, ela vai repetir o mesmo erro. Temos que ter em mente a seguinte coisa, que não é uma criança com medo, é uma criança que aprende, é isso que eu quero. Interessante. Por que o limite é interessante? Para mim poder começar a trabalhar ou não com essa criança. Amanhã ou depois ela vai crescer, alguém vai falar não para ela. Como que vai ser? Talvez ela não vai conseguir ter tudo o que você sempre deu. Como que vai ser isso para ela? Né? Então, fazer essa mediação com os limites, com os erros, errar, ele não tem um grau de amadurecimento. Dito à mamãe e ao papai algo que é muito importante. Não diga ao seu filho, se coloque no meu lugar. Ele não vai se colocar, ele não tem esse grau. Tem muitos pais que fazem isso, é bem verdade. Outra coisa, castigos longos e demorados. Você vai ficar uma semana... Sem videogame? É perverso, não faça isso. A coisa tem que acontecer no ato, no aqui e agora. Tipo, nem um dia sem videogame, nem horinha sem videogame? A gente tá falando do exemplo aqui do videogame, vai. Tá, não, sim, claro. Você vai ficar agora sem o videogame. Perfeito, mas você não vai prolongar isso. Você não vai prolongar isso por uma semana. É uma retirada muito brusca. É desta forma que a gente deve se posicionar. Ok, mas dessa forma, falando agora, citou o exemplo aqui do videogame. Dessa forma, o filho vai aprender, é dessa forma que, além do diálogo, desse castigo, ele vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer com que o filho não repita aquele erro dele? Não. Eu vou conseguir a partir do momento que eu colocar ele para repensar naquilo que ele fez. Primeiro, eu vou dialogar. No primeiro momento, antes de eu tomar qualquer posicionamento, Susan, eu vou dialogar com a criança. Primeiro. Segundo, a criança continua persistindo no mesmo erro, eu vou fazer troca. Não vamos colocar como castigo, vamos colocar como trocas. Ótimo. Trocas e limites. Então, a troca que eu vou fazer, vou trocar o videogame. A criança continua persistindo, eu vou colocar ela para pensar e me trazer essa resposta dela. Como?
Por que você acha que você fez errado? A mamãe dialogou com você, o que você fez não foi bacana, isso foi errado. A mamãe já tirou de você o videogame, agora eu gostaria que você pensasse sobre a ação que você fez. Por que isso é errado? A mamãe precisa entender de que forma que você entendeu isso. É assim, nós precisamos ter essa resposta da criança. Nós precisamos ter esse feedback infantil. E uma coisa muito interessante que a Raquel colocou aqui é o fato da criança aprender por observação. Ou seja, a mãe que vai lá e diz assim, não grite com seu amiguinho, não berre com seu amiguinho, vai lá e tá berrando com o marido, digamos assim. Olha a observação que ela tem, a referência. Muitas vezes as escolas nos colocam e nos chamam a atenção para a criança que está sendo agressiva na escola. Porque está batendo no amiguinho, porque empurrou. E aí nos chamam a atenção, chamam os pais. Mas o meu filho nunca fez isso. Mas e eu? Eu fiz isso nele? Será que ele aprendeu que bater, ele está mudando alguma coisa no outro? Ou pelo menos está criando dor? O que não pode acontecer nunca? Não humilhe sua criança. Não faça isso, você vai estar baixando a autoestima dela. Com certeza, no futuro, esse sujeito não vai ter um bom comportamento sendo humilhado. Um exemplo de humilhação que você diz aí, que você cita. Porque você fez errado, porque seu amiguinho fez certo. Você é burro, você é incompetente. Isso é humilhar, isso não é educar. Outra coisa, bonito ou feio é uma questão de estética. A criança errou, que feio. Não, isso é errado. Você errou. Citar o erro, falar a palavra erro. Erro, isso é um erro. Porque bonito e feio é uma questão de estética, Suzana. Legal, importante a gente falar isso. Isso. Outra coisa, a criança está fazendo alguma coisa de errado, nunca falar, a mamãe vai embora, vai te abandonar, o papai vai embora, vai te abandonar. Você vai tornar esse sujeito inseguro, ansioso. Não é isso que queremos. Queremos mediar, queremos educar. A criança te chamando a atenção, poxa, dá atenção. Afinal, é uma criança, necessita ser mediada. É dessa forma. Assim, até a gente está falando sobre educação de filho. Eu tenho certeza que tem muito pai, muita mãe aí que está nos acompanhando, tem dúvida. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar para cá. O nosso programa é ao vivo, tá? O telefone é o 3381-3200. 3381-3200. Raquel, você falou muito do diálogo, que seria a primeira forma de tentar fazer com que o filho não repita aquele erro. Depois falando da troca, o castigo que a gente citou, e depois fazendo com que ele pense. Foram as 3 sugestões aí que você passou. Mesmo. Nesse diálogo, existe a tal da técnica de neurolinguística que fala que igualando o olhar, ou seja, o pai se abaixando, consegue fazer com que o filho compreenda melhor aquilo que está sendo citado. Isso é verdade? Perfeito, isso é muito verdade. Você se abaixa na altura da criança. O contato visual, Suzana, é muito importante. É nele que você faz as observações. Dificilmente um sujeito ele vai conseguir te observar e prestar atenção não olhando, salvo patologias. Porque patologias que se existem precisam ser respeitadas. Né? Mas, tirando o caso da patologia, você se abaixar na altura da criança e fazer com que ela tenha essa tomada de atenção, que nós chamamos de atenção compartilhada, é importantíssimo. Perfeito. E quais são as características para formar a personalidade também a partir de quantos anos de um filho? Assim, com 1 mês e meio intrauterino, nós já começamos a formação do feto. Nela já começa ali memória, e essa memória vai de 1 mês e meio intrauterino até 2 anos de idade, que nós chamamos de memória não declarativa. Então, muitas vezes, o sujeito, a criança, passa por fases da vida que ela não está tão bem, que são fases sazonal, no que a criança vai aí ficar mais nervosa ou mais introspectiva. Mas para a mamãe, cuidado com a gestação, né? Existe um ser ali que ele está conseguindo captar muito de você e muito do ambiente. Não é só para a mamãe, é para a mamãe, é para o papai também tomar cuidado com o que diz para essa mamãe, né? Olha só. É importante. Cuidamos do sujeito desde a hora que ele já está no ventre. Gente, olha, o doutor Bellarmino já falou sobre isso aqui no programa, agora a Raquel reforça isso, então viu só? A partir do momento que você já está com o seu filho ali na barriga, ele já está sentindo aquilo que você está falando, já está escutando, formando personalidade que a gente citou aqui.